o nosso mini podcast dentro do meu CT. Eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que eu fiz durante a semana dentro do meu story, no meu Instagram pessoal. Então, quem quiser seguir meu Instagram pessoal é @bigteles e o Instagram do canal é Big Talk. Big Talk OFC, né? De oficial, abreviado. Mas eu estarei lançando as perguntas sempre no meu pessoal, certo? O Big Talk OFC será meio que uma linha do tempo dos vídeos e das postagens do canal. Então vamos lá. Colega, já há um tempo, né? De longa data, Caio tá perguntando. Quando você estagna, não perde nem ganha. Quais opções? Onde melhorar? Interessante, vamos abordar esse assunto aqui agora. Quando você está estagnado nos seus resultados, você não consegue nem ganhar músculo, nem perder gordura, né? Porque perder músculo ninguém quer, obviamente. Então, não consegue nem ganhar músculo, nem perder gordura. Bom, o que tem que ser avaliado? Aqueles 3 fatores básicos, né? O descanso adequado, o treino, né? Tem que estar adequado, um treino bom também, e uma boa alimentação. Se você caiu no platô, que é aquele efeito de continuidade ali, que você não ganha nem perde mais, não consegue atingir um físico melhor, tá meio que no mesmo físico há um bom tempo, tem algumas coisas que a gente pode estudar para conseguir identificar o que pode estar faltando, o que pode ser acrescentado para melhorar esse objetivo. Primeiro ponto, você está se alimentando da forma correta? Quanto tempo? Na mesma alimentação, por quanto tempo? Algumas pessoas tendem a atingir aí um efeito platô, com a mesma alimentação em questão de 1 mês, 2 meses, outras pessoas com poucas semanas, então isso é muito individual. Mas se a sua alimentação ela está impecável, quando eu digo impecável, é você comendo nos horários corretos, comendo o que está descrito no seu cardápio, incluindo nos finais de semana. Então, se você tem uma refeição livre, você está fazendo só uma refeição livre mesmo, você faz sexta, sábado, domingo, às vezes sábado, domingo. Então, final de semana você às vezes pode estar dormindo muito, né, até mais tarde, pulando a refeição. Isso também pode estar sendo um fator limitante para o seu resultado realmente sair desse ponto para um ponto acima. Segunda coisa, seu sono. Tá dormindo bem? Tá dormindo poucas horas? Como é a qualidade do seu sono? Às vezes você dorme um número até satisfatório de horas, 7 horas, 6 horas, mas não tem uma boa qualidade de sono. Também é um fator limitante. Ou pode estar dormindo muito pouco, às vezes 4 horas, 5 horas por noite, com uma quantidade que não satisfaz aí o seu descanso. Tem pessoas que conseguem descansar com 5 horas por noite e desempenhar bem o dia, né? Tem pessoas que não. Outro fator, treino. Como é que tá esse treino? Esse treino, ele tá igual, você tá seguindo ali 3 de 12, 3 de 15? Há quanto tempo? Séries básicas, por exemplo. Ou você costuma utilizar métodos intensificadores e esses métodos estão variando? Porque se você está sempre buscando novos estímulos para sua musculatura, isso é um ponto muito positivo. Então a gente já pode identificar que não é aí que está o ponto falho, né? Que pode ser melhorado. Mas se você está num ponto de treino ali que você chega na academia, você só sabe fazer 3 de 12, 3 de 15, 3 de 10, 3 de 8. Não utiliza nenhum método, fica só nessas séries básicas de iniciante, né? Não que não seja correto fazer essas séries, estou falando que se o treino inteiro é feito com base nessas séries, talvez é um ponto, né, que você pode melhorar para sair desse platô. Temos um outro ponto que eu não citei, mas que é interessante porque a grande maioria das pessoas não fazem, né? São os exames sanguíneos. Vale você fazer um exame sanguíneo se todos os 3 fatores estão bem alinhados, para saber se você não tem alguma alteração hormonal. Pode ser que sua testosterona tenha caído, pode ser que você tenha um cortisol mais elevado, pode ser que tenha um aumento no estrogênio ou prolactina, ou enfim, pode ter alguma alteração nos seus marcadores que vão te limitar a ter esses resultados. Talvez seja necessário uma reposição hormonal, talvez não. Então, fica aí um esclarecimento de algumas possíveis situações que podem estar acontecendo de errado na sua estratégia, né, na sua preparação, e você pode corrigir, beleza? Então vamos para a segunda pergunta aqui. Dicas de treino para o biotipo ectomorfo. Essa pergunta quem fez foi, inclusive, o meu tatuador, Matheus. Abraço, Matheus. E vamos lá. Bom, ectomorfo geralmente não é algo predominante, aliás, não é algo
único, né, no biotipo da pessoa, é algo predominante. Eu, particularmente, por te conhecer pessoalmente, não acho que você tem um biotipo ectomorfo. Eu acho que você tem, talvez, uma pequena quantidade, um pequeno percentual, né, de ectomorfo na sua genética, mas, respondendo a sua pergunta, treinos muito extensos não são bons, tá? Em relação à parte de treino. Então, se você, vamos supor, eu treino de 1 hora a 1 hora e meia. Depende muito do tempo disponível que eu tenho, né? E da minha disposição também. Mas já não seria interessante para você desenvolver aí treinos de 1 hora a 1 hora e meia, ou fazer 1 hora de musculação e 30 minutos de cardio pós-treino. Isso colocaria você em um ponto de desgaste metabólico um pouco maior. Mas, bom, é uma sugestão, né? Às vezes você pode ter um percentual de gordura abdominal que você quer perder e quer usar isso como estratégia. Desde que seja bem monitorado, é possível fazer. Mas não é recomendado, na grande maioria das vezes, por ter um desgaste maior de atividade física. E você tem que poupar esses desgastes e, principalmente, não dar grandes intervalos entre as refeições. Pessoas com esse biotipo, que são pessoas geralmente mais magrinhas, que são mais longilíneas, na grande maioria das vezes, mas mesmo quando não são longilíneas, tem um metabolismo muito acelerado, tem muita dificuldade de ganhar peso, tem que se atentar muito a essa questão dos horários das comidas, tá? Às vezes você tem uma semana de ingestão calórica muito boa, se alimenta muito bem, consome calorias o suficiente para subir 2 quilos, talvez, aí em 10 dias ou em uma semana, mas no 8º dia da sua dieta, você, sei lá, dormiu até mais tarde, perdeu a primeira refeição, teve uma reunião de negócios, não se alimentou, e quando você foi olhar na balança ali para ter um referencial de ganho de peso, caiu. Então é algo que se perde muito fácil e ganhar é difícil, né? Ao contrário do meu biotipo, que eu tenho muita dificuldade de perder gordura e tenho já uma certa facilidade de ganhar massa muscular. Então eu posso me submeter a um estresse de treino um pouco maior e isso não vai me prejudicar. Já você não pode se submeter a tempo muito longo de estresse nos treinos, porque isso talvez não vá te beneficiar da mesma forma, por ter um metabolismo muito acelerado. Então mantenha as suas refeições regulares e tente desenvolver bons treinos e intensos, ali de 45 minutos a 1 hora no máximo na musculação. Acho que em 45 minutos é o suficiente se você estiver bem atento aos intervalos, tá? Então vamos lá. Como desenvolver melhor a dorsal para ficar monstro? Quem perguntou foi o Rogério Ribeiro. Bom, desenvolver as dorsais, né? Muitas pessoas, quando vão treinar, treinam meio travado, né? Um movimento escapular realmente bem limitado. Então, há um conselho que eu dou para quem quer melhorar mais essa parte do corpo, é mobilidade de escápula. Então, quando fizer um movimento, seja uma puxada, seja uma remada, tenha bastante amplitude nesse movimento. Uma amplitude boa mesmo, sem ficar limitando a escápula. Eu não estou falando que limitar a escápula, deixar ela estática no movimento, é errado. Estou falando que, na maioria das vezes, é o que é feito nos treinos. E essa mobilidade, esse alongamento, essa flexibilidade que a pessoa pode desenvolver no treino, ela não é executada. Então, a recomendação: mobilidade escapular. Vai fazer uma remada, tá puxando aqui, não fica com a escápula presa na volta, deixa ela avançar, deixa a mobilidade da escápula trabalhar numa puxada ou numa remada. E coloque métodos intensificadores. Sair do básico, 3 de 12, 3 de 15, a não ser que exista um propósito de força no seu treino e você ali no seu primeiro ou segundo exercício quer trabalhar essa valência, quer melhorar a sua força no treino todo. Aí você pega 1 ou 2 exercícios do seu treino para você trabalhar ali 3 de 12, 3 de 15, 3 de 20 ou até 4 séries ou 5 séries para aumentar o peso e trabalhar essa força. Do contrário, utilize métodos intensificadores. Procure um profissional para te orientar, né? Um drop set, pausa, pico de contração, enfim, tem vários. Procure um profissional para te orientar nessa parte, para ele incrementar os seus treinos com métodos intensificadores e trabalhe bastante a movimentação da escápula, os seus exercícios de puxada e remada, tudo de costa que você for fazer. Vamos lá, colega de profissão, Igor Lira. Bom, trembolona para iniciantes, de jeito nenhum. Trembolona é uma testosterona, é uma base de testosterona, né? Muito forte até mesmo para um atleta profissional. Então, não recomendo. Já utilizei para competir, mas não é algo que eu, na minha humilde opinião, não sou médico, né, para estar direcionando o hormônio para ninguém. Mas com base na minha experiência pessoal e vivência no esporte, eu não sugiro que ninguém utilize a trembolona, nenhum iniciante utilize trembolona. Isso é algo realmente muito perigoso, né? Porque é uma substância que vai submeter o corpo aí a efeitos colaterais
diversos, tá? Eu vou trazer o meu médico aqui, o Dr. Mauro, que tá me acompanhando já há um tempo, para ele estar falando melhor e cientificamente dessa base, né? Bastante propriedade para vocês. Bom, vamos lá. Esse aqui é o meu atleta de consultoria, Felipe Poiati, mandou aqui, sobre conciliar dieta e treinos e horários. Bom, você tem que ter o seu horário de se alimentar ao longo do seu dia. Às vezes você tem um cronograma de horários fixado pelo seu trabalho, pela empresa, e você tem que tentar encaixar algumas refeições ali que na maioria das vezes você não consegue fazer ela sólida, então tem que ser líquida. Aí já é um caso a ser estudado com seu nutricionista ou seu nutrólogo, para que vocês encaixem dentro daquele período de tempo uma alimentação onde você possa fazer sólido no momento que você pode comer e líquida no momento que você não pode comer sólida, né? Mas, se você é autônomo e você faz os seus horários, às vezes você é empresário ou é personal, como nós, por exemplo, você pode regular os seus horários a cada 3 horas. Então, você coloca lá, por exemplo, né, praticamente que o cliente 6, 7, 8, faz uma refeição 6, né, ou um pouco antes das 6, aí 6 às 7, 1 hora, 7 às 8, segunda hora, 8 às 9, terceira hora. E às 9 horas você já vai fazer a sua próxima refeição. Então, não marque um cliente nessa hora, porque você tem que comer nessa hora. Não adianta. Se você não cuidar, no caso de nós, da nossa profissão, do seu corpo, dificilmente você vai conseguir sentir a evolução daquele seu cliente e o que ele está passando, porque eu acredito muito que aquilo que a gente faz, pratica, a gente convive, né, no dia a dia, o nosso exemplo ele vale muito para outra pessoa. Então, sempre estude a melhor estratégia, seja com horários fixos, seja com horários flexíveis, para que você possa comer ali dentro da sua proposta estabelecida pelo seu profissional. Bom, o meu fisioterapeuta aqui, ó, vocês já conhecem, já de longa data, Pedro, né, pediu para falar um pouquinho sobre suplementação. Suplementos, eles são nada mais, nada menos do que alimentos também, porém alimentos em pó, né? Como o whey, por exemplo, que é a proteína do soro do leite. Porém, a gente tem a creatina, tem glutamina, tem vários outros suplementos que irão agregar valores aí a sua preparação, né? Vão agregar resultados. Então, para utilizar uma suplementação, primeiro eu recomendo que a pessoa tenha uma alimentação já pré-estabelecida, já bem executada, para depois entrar com a suplementação. Agora, se existe uma situação, por exemplo, você não pode se alimentar 3 horas da tarde porque você está no trabalho, não tem como tirar um intervalo e aquele horário é o horário de você comer. Aí vale a pena você adiantar uma suplementação no seu planejamento e essa suplementação pode vir a ser proteína, segundo a orientação do seu profissional. Certo, vamos aqui para a última pergunta. Quem fez foi um colega competidor de longa data também, David Bess. Os prós e contras de um atleta amador e pró no Brasil. Assunto que levariam horas para a gente conversar, mas eu vou tentar resumir aqui de uma forma bem sucinta mesmo. Bom, atleta profissional no Brasil enfrenta muitas dificuldades, né? Eu tenho convívio, né, com o meu treinador, desde quando ele era amador até o profissional, e eu acompanhei a luta dele para chegar onde ele chegou hoje. Não é fácil, porque no Brasil, infelizmente, nós nunca tivemos, até esse momento que nós estamos vivendo hoje, empresas realmente interessadas em apoiar um atleta, em investir recursos em um atleta para que ele representasse o Brasil no nosso esporte. Com a pulverização aí da mídia, né, assim, muitos influencers trabalhando, né, a favor disso, já conseguimos conquistar muitas coisas. Então hoje já tem empresas que patrocinam atletas, já tem um suporte interessante para alguns competidores poderem disputar aí, como por exemplo o Mr. Olímpia. Eu acho ainda que é algo que é muito pouco para a demanda, mas é muito melhor ter isso do que não ter nada como antigamente não tinha, né? Então a gente tem que dar graças a Deus que esses atletas estão tendo essa maravilhosa oportunidade de poder ter esse apoio, esse suporte para poder disputar campeonatos profissionais, né? No entanto, com a divisão das federações aí no passado, o caminho para o Mr. Olímpia foi ficando cada vez mais disputado. Era muito disputado, mas hoje, acho que antigamente era muito disputado pelo grande número de atletas bons e pouca variedade. Hoje em dia tem uma grande variedade de atletas, né? E alguns bons ali brigando no topo. Mas isso é muito bom. Agora, atleta amador no Brasil sofre, porque o investimento ele é praticamente zero. Para não dizer zero, vamos colocar aí que alguns poucos atletas têm o benefício de ter um apoio de uma casa de suplemento, de alguma coisa para somar, né? Mas assim, ainda não é o suficiente para tirar o atleta do lado amador e colocar ele lá em cima no profissional. É algo que a gente tem que lutar muito ainda para conseguir atingir. Eu já tive bons patrocínios enquanto amador, tenho alguns suportes de longa data, mas
claro, assim, e a gente não pode ser ingrato com aquilo que a gente tem, mas para que um atleta amador chegue a um nível profissional, não é trabalhando 10, 12 horas por dia, dando várias aulas por dia e às vezes tendo ali um whey de graça, BCA de graça, ele vai conseguir se tornar um atleta profissional tão facilmente. Se esse atleta, no mínimo, não for dotado de uma ótima genética para conseguir disputar os campeonatos, ou o recurso chegar a um destaque, né? Pegar um batalhador aí do dia a dia e como amador chegar ao profissional, normalmente a galera vende até a mãe, se puder, para conseguir disputar um campeonato um pouco assim, distante, né? Sei lá, o cara às vezes mora numa cidadezinha do interior e tem um campeonato, um classificatório em São Paulo. O cara vai realmente tentar de todos os jeitos ali, recurso, fazer rifa e apoio para conseguir a passagem para chegar lá. E às vezes não tem nem hotel. Então eu já vi vários casos de gente que vendeu coisa de casa, vendeu objetos pessoais para conseguir atingir isso. Eu acho isso triste demais, né, para a Liga Amadora, porque eu sou da Liga Amadora, né? Trabalho muito, né? Então hoje eu acabo tendo tempo, aliás, eu acabo não tendo tempo e tendo recurso. Antigamente eu não tinha recurso e tinha tempo, então as coisas mudaram. Analisando o meu comentário aqui sobre isso, parte amadora é triste, parte profissional tá tendo um bom destaque, mas ainda é difícil. Nada tá tão fácil quanto parece, mas melhorou e a gente tem que reconhecer isso. Então é isso aí, galera. Continuem acompanhando. Eu vou colocar no meu Instagram uma nova caixinha de perguntas pro próximo vídeo. Né, a nossa intenção é lançar um vídeo toda semana. Estamos aí, eu e o Cadu, trabalhando duro nas edições ao longo da semana e eu pesquisando os conteúdos para que eu traga o melhor e o mais interessante para vocês estarem acompanhando. Dá um oi pra galera aí, Cadu, igual da última vez. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!